Bom, pessoal, boa tarde. Vamos iniciar mais um Seminários Gerais em Química. Hoje é a Andréia Maria Faedo. Ela vai falar sobre a educação em ciências experimentais durante a pandemia, tecnologias e práticas, o que mudou, piorou ou evoluiu. Andréia, pode começar. Obrigada. Obrigada, professora. Boa tarde a todos. Eu sou a Andréia e o meu tema é a educação em ciências experimentais durante a pandemia. As tecnologias, práticas, o que mudou, o que piorou e o que evoluiu. Para começar a nossa conversa, contextualizar um pouquinho esse cenário de ciências experimentais. Então, as ciências experimentais são todas aquelas que se utilizam de experimentação para comprovar os postulados teóricos. Então, dentro de ciências da natureza, por exemplo, nós temos química, física, biologia, temos as áreas da saúde também, enfim, uma infinidade de áreas que fazem uso de experimentos para comprovar as diferentes hipóteses. Vou contextualizar um pouquinho quando é que surgiu essa questão da ciência experimental. Desde que nós estudamos química, uma das primeiras coisas que nós aprendemos é que na Grécia Antiga, os chamados filósofos, né, se preocupavam em responder questões do seu cotidiano, fenômenos que aconteciam na natureza. E esses filósofos queriam responder isso para ter o conhecimento pelo conhecimento, né? Só que eles não testavam, não experimentavam isso. Isso surgiu com a chamada ciência moderna. E aí na imagem nós vemos um dos representantes dessa ciência moderna, né, o Galileu Galilei. E essa ciência moderna, ela está caracterizada pelo conhecimento obtido de forma controlada, algo que até já foi discutido aqui em outros momentos, né, quando foi abordado a questão do método científico, foi discutido essa questão do conhecimento que é obtido de forma controlada e sistemática. Essa forma controlada e sistemática, então, foi chamada de experimentos. E aqui na imagem a gente tem o famoso experimento do Galileu Galilei, do plano inclinado, que está presente no livro Discursos e Demonstrações Matemáticas sobre Novas Ciências. E para ele, os experimentos eram importantes, por exemplo, nesse caso do plano inclinado, a questão era que ele não queria simplesmente soltar a pedra e observar o que acontecia. Ele queria saber quantitativamente o que ela fazia, o tempo que levava, a distância percorrida, que influências sofriam no decorrer dessa queda. Né? Então, tem uma série de informações que são respondidas apenas quando o teste, digamos assim, é feito. Como que isso acontece na sala de aula? E quando eu falo sala de aula, existem graus de complexidade diferentes, porque nós temos diversos ciclos. Né? Nós temos o ciclo 1, que é os anos do ensino fundamental, depois nós temos o ciclo 2, que é o fundamental 2, depois vem o ensino médio, e depois vem a graduação, pós-graduação, enfim. Mas a ciência experimental, pelo menos na teoria, ela, né, levando em consideração o método científico, a ideia é sempre a mesma, o que vai aumentar é o grau de complexidade. Então, numa sala de aula, normalmente, quando a gente discute com os estudantes, o estudante vai ter um fato, né, uma situação, problema, um caso a ser discutido, vai elaborar uma hipótese a partir daquelas informações, vai deduzir como é que essa hipótese poderia ser comprovada, e aí ele vai para a parte experimental. Nós, né, enquanto mestrandos, doutorandos, enfim, também fazemos isso. Nós temos uma pergunta a ser respondida e vamos para o laboratório testar, coletar dados para poder responder a essa pergunta, a esse questionamento. Então, a ciência experimental na sala de aula, ela tem objetivos muito importantes e muito claros. Por exemplo, favorecer a reflexão acerca de uma situação-problema, um estudo de caso, desenvolver um material, entre outros. Isso aqui vai depender do grau de complexidade do ensino que eu estou falando, se é ensino básico, se é ensino superior.
potencializar as análises quantitativas, essas análises sendo significativas, para que elas colaborem com a compreensão das situações propostas e colaborem também para formular perguntas estruturadoras sobre o que se busca. Então, às vezes, nós iniciamos com uma pergunta, no decorrer do experimento vão surgindo outras perguntas que podem dar origem a outros experimentos, a outros estudos. Contribuir para a elaboração de hipóteses, desconstruindo o senso comum e orientando o tratamento das situações para o refinamento do pensamento científico. Isso é muito característico na educação básica, quando o estudante é estimulado a aprender a construir hipóteses, porque isso também é um aprendizado. Nós podemos observar as crianças pequenas, elas têm sempre um porquê, por que isso acontece, por que funciona assim. Então, isso faz parte do início da construção de hipóteses. Muitas vezes, quando o estudante do ensino básico chega na escola, ele traz um conhecimento de senso comum. Foi discutido aí em outros seminários a questão do fake news. Muitas vezes o fake news é uma questão de conhecimento de senso comum. Então, cabe uma boa parcela, isso às ciências experimentais, desconstruir esse senso comum e orientar para a construção de um pensamento científico. Estimular a pesquisa, a discussão, a reflexão com relação às memórias científicas. Então, aquilo que nós fazemos em todo o trabalho de pós-graduação, de mestrado, que é iniciar com um referencial teórico que já existe de pesquisa acerca daquela pergunta que eu quero responder, trazendo isso para um ponto de vista de debate científico, porque eu só vou poder debater alguma coisa à medida que eu tenho informações a respeito daquilo. E ressaltar a dimensão coletiva e colaborativa do trabalho científico. Recordo de uma disciplina que eu fiz logo no início do meu mestrado, em que a professora Karina falava para a gente que a importância de você construir boas relações dentro do trabalho científico, para você trocar informações, porque o trabalho científico só é construído de forma coletiva e de forma colaborativa. Não podemos trabalhar numa ilha, mas isso precisa ser trabalhado desde a educação básica. Não pode esperar que chegue isso no ensino superior. Daí a importância das ciências experimentais desde o início. Quais são os desafios comuns desde sempre nas ciências práticas, nas aulas práticas, né? Então, a insuficiência de tempo para a preparação do material a ser utilizado durante a atividade prática, isso vai diferir da realidade de escola para escola, de universidade para universidade. Nós sabemos que dentro da universidade existem os técnicos de laboratório que auxiliam a preparação, ou mesmo os alunos monitores. Isso não é uma realidade na educação básica, então essa questão da insuficiência de tempo para a preparação das aulas é um desafio muito comum aos professores da educação básica. A ausência de segurança em manter os alunos organizados, então uma questão de gestão de classes numerosas, com grande número de estudantes. Isso, inclusive, nós vamos falar mais para frente, mas é uma discussão neste momento com a questão dos protocolos de segurança, como levar uma turma de 40 alunos para um laboratório, turmas, às vezes, de 45 alunos. Limitação do conhecimento para organizar experiências. Muitas vezes, o professor finaliza a sua graduação, e hoje em dia nós temos graduações, por exemplo, em Química, que acontecem totalmente EAD, e ele finaliza essa graduação sem muita experiência, né, para trabalhar com a parte prática, porque não é simplesmente você assistir um vídeo no YouTube e reproduzir aquilo. Tem uma série de detalhes que precisam ser levados em consideração, os materiais, a questão de segurança dos materiais que estão sendo utilizados, a questão das boas práticas de laboratório. Então, muitos professores reconhecem e não se sentem seguros para trabalhar com atividades práticas por não ter experiência de vivência de laboratório. A inexistência de equipamentos ou instalações adequadas para o desenvolvimento da aula. Muitas vezes as escolas não dispõem de laboratório,
ou as salas que eram laboratório foram transformadas em salas para outras atividades, e isso dificulta o trabalho dos professores. Então, o que nós vimos até agora é o que já acontecia, o que já existia antes da pandemia, já era uma realidade, esses desafios aqui já eram comuns antes mesmo da pandemia. E antes mesmo da pandemia, já existia uma preocupação, né? Nós vimos ali no início a importância das atividades práticas, os objetivos que as atividades práticas têm em sala de aula. Então, não é de hoje que existe uma preocupação em transformar essa realidade da aula prática. Existe uma discussão muito grande entre a prática ser apenas algo lúdico para envolver o estudante, para chamar a atenção do estudante. Ela não pode ter apenas esse caráter lúdico. É lógico que uma prática que é interessante estimula o estudante, mas ela não pode ter apenas esse caráter. Então, existem já algumas ferramentas digitais que auxiliam, isso mesmo antes da pandemia. Então, eu tenho um exemplo aqui desse site, que é o Recursos Educacionais Digitais, que ele foi desenvolvido pela PUC do Rio de Janeiro. Então, esse vídeo, por exemplo, Tudo se Transforma, ele é um vídeo muito comum, muito utilizado pelos professores da rede pública estadual de São Paulo. Ele esses vídeos dessa série, Tudo se Transforma, inclusive, eles estão presentes no material de apoio que os professores recebem. Então, ele traz um compilado de trabalhos, de informações, de vídeos que foram construídos para trabalhar com as atividades práticas, para auxiliar os professores. Tem também esse site, o CiênciaTube, onde ele vai trazer uma diversidade de experimentos, não só da área de química, ideias de feira de ciências, experimentos de física. Ele redireciona o professor para artigos científicos, para sites de busca de universidades internacionais. Então, são ferramentas que já existem há um bom tempo e que auxiliam na construção dessas atividades práticas. Uma outra ferramenta que começou a ser bastante utilizada mesmo antes da pandemia e que depois, com as aulas remotas, ela veio com muita força, são os simuladores. Então, eu trouxe um exemplo aqui do FET Colorado, que tem várias simulações dentro da área de ciências da natureza. Eu trouxe o exemplo aqui da química. Então, eu tenho simulações para balanceamento, para concentração, para pH. Mas eu também não posso usar a simulação pela simulação. É interessante que tenha um roteiro, né, de como o estudante vai utilizar essa simulação, o que ele precisa focar, e também deixar um espaço livre para esse estudante fazer a simulação. Existem atualmente os chamados laboratórios virtuais. A maioria desses laboratórios virtuais são pagos, muitas universidades fizeram a aquisição desses programas de laboratórios virtuais, e aí, inclusive, eles desenvolvem simulações voltadas à necessidade do curso, né? Muitos cursos de engenharia usaram nesse período da pandemia. Um outro exemplo que nós temos aqui, antes mesmo da pandemia, é o LAPEC, que é o Laboratório de Pesquisa em Ensino Química e Tecnologias Educativas da Universidade de Educação da USP, da Faculdade de Educação da USP, perdão. Então, o professor Marcelo Jordan, ele tem um background bastante grande na área da educação, já trabalha há muito tempo com isso, há muito tempo com essas ferramentas digitais. Então, eles têm aqui um repositório de objetos de aprendizagem digital, eles trabalham com a ferramenta Moodle, que foi utilizada, inclusive, pela UFABC. Tem laboratório de simulações, de animações. É muito comum em química orgânica se trabalhar com as animações das estruturas. Então, é algo que, uma preocupação e uma discussão que já vem de antes da pandemia. Bom, agora vamos dar uma olhadinha antes da gente virar a página e para a situação na pandemia. Qual que é a situação da educação básica? E eu fiz um recorte aqui para o estado de São Paulo, para a nossa realidade. Bom, então, no estado de São Paulo, nós temos 5.681 escolas estaduais, sendo que dessas escolas estaduais, nós temos 4.015 escolas com ensino médio. Por que eu fiz o recorte para ensino médio? Porque é o final do ciclo da educação básica. Então, muitas vezes, o que não foi contemplado agora na pandemia,
os objetos do conhecimento que não foram atingidos, as habilidades que não foram atingidas, muitas vezes esse estudante daqui para frente, ele não vai ter outra oportunidade. Então, é um dos ciclos da educação que mais sofreu com a pandemia, isso olhando num geral, não apenas para as atividades práticas. Desse total de escolas, 5.327 se encontram na área urbana. E nós temos um total de 44,1% de estudantes matriculados no ensino médio. Esses dados são do censo escolar de 2019. Qual é a realidade de estrutura física das nossas escolas? De um total de 100%, 9,7% possui biblioteca. 93,7% possui laboratório de informática. E 26,7% possui laboratório de ciências. 80% dessas escolas possuem acesso à internet. Um adendo interessante aqui é que desse 80% com acesso à internet, não significa que os estudantes, no momento em que eles estão na escola, né, como era 2019 aqui, tudo presencial, eles tinham acesso à internet. Significa que na escola tem internet. Isso não significa que os estudantes têm acesso a esse sinal de internet. Isso é muito menor que 80%, mas esse dado ele não existe aqui no Observatório de Educação. Para fazer uma comparação, eu escolhi um outro estado, escolhi Amazonas. Então, no Amazonas, são 747 escolas estaduais, sendo 399 de ensino médio. 41,5% dos estudantes matriculados no Amazonas estão no ensino médio. E 577 dessas escolas estão nas áreas urbanas. 84% das escolas possuem computadores. 87% com acesso à internet. Eu conheço a realidade da educação de São Paulo por ser professora da rede de São Paulo. Então, eu não conheço o Amazonas, então não posso dizer se esse 87% é a mesma realidade de São Paulo. A escola tem internet, mas o estudante não tem acesso. Então, eu não sei exatamente se essa é a realidade do estado. 68,7% possui biblioteca, 61,7% possui laboratório de informática e 38,1% laboratório de ciências. Por que eu trouxe esses dados aqui da estrutura da educação? Porque assim que as escolas paralisaram as suas atividades presenciais, a primeira coisa que os professores precisaram pensar é: como é que eu vou fazer as minhas aulas agora? Eu posso ir à escola, eu posso usar os recursos que tem na escola, eu posso usar a biblioteca da escola, eu posso usar a sala de informática, eu vou usar o laboratório de ciências e vou gravar as minhas aulas lá? Então, muitos professores se depararam com uma situação de não ter os recursos em casa para usar, mas também não ter na escola para utilizar. E isso foi um dos maiores problemas durante a pandemia. Então, a questão da conectividade foi o maior problema. Eu trouxe essa charge do Rodrigo Brum, que eu acho que ela ilustra muito bem isso, né? Que é mãe. O que é essa tal de educação à distância? Ora, menino, é como está no nome, uma educação bem distante da nossa realidade. Então, em um primeiro momento, ok, vamos fazer aulas EAD, ensino híbrido, remoto, ficou toda uma discussão em torno disso. E antes de seguir, eu gostaria de esclarecer isso, porque a educação à distância, ela é muito bem sucedida em vários cursos de graduação, de pós-graduação. Entretanto, a ementa do curso, o curso foi pensado para ser à distância. O estudante que começa a fazer aquele curso, ele se inscreveu, ele está participando, ele escolheu fazer um curso à distância. O que nós vivemos na pandemia, né, não foi um EAD para as escolas que eram regulares. E também não foi exatamente um ensino híbrido, porque se formos a fundo para estudar o que é o ensino híbrido, ele é muito diferente dessa realidade. Ele preconiza, por exemplo, as metodologias ativas de ensino. Então, o estudante ele vai sim à escola, ele tem um momento em casa, só que também a ementa do curso, tudo é pensado para esses dois momentos. Então, quando se fala de ensino durante a pandemia, para as escolas, para as universidades que existiam no presencial, o mais coerente seria falar em ensino remoto emergencial,
Parece que é só o nome que é diferente, que não tem tanta relevância, mas tem uma relevância muito grande, porque entra diretamente essa questão da conectividade dos estudantes, porque eles não escolheram fazer remoto, foi uma situação de emergência, aconteceu. Os cursos não estavam preparados para o ensino remoto, os professores não estavam preparados para esse ensino virtual, muitos não conheciam as ferramentas, tiveram que trocar a roda do carro, o pneu do carro com o carro andando. Então, o mais coerente, levando em consideração todos esses fatores, é falar do ensino remoto emergencial. Então, pensando nisso, quais são as condições de acesso e permanência aos recursos digitais dos estudantes brasileiros? Essa é uma pesquisa que foi feita pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o CETIC. Ela é uma pesquisa de 2018. Eles divulgaram dados também em 2019, recentemente, no mês de julho, em uma coletiva, mas os dados que eu estou usando aqui na apresentação, eles ainda são os dados de 2018. Então, 96% dos estudantes consultados possuem televisão na sua casa, 62% possuem rádio, 93% telefone celular, 24% telefone fixo, 19% computador de mesa, 32% antena parabólica, 15% console de jogo. Eu escolhi, inclusive, colocar esse indicador aqui, o console de jogo, porque alguns consoles permitem serem usados quase como um tablet. 25% TV por assinatura, 27% telefone fixo, 27% computador portátil e 14% o tablet. Então, isso é indicativo que a maior parte dos nossos estudantes tem acesso às informações por meio da televisão. E aí, quando o ensino foi para o emergencial, para o remoto, uma das preocupações das secretarias de educação do Brasil todo, mesmo das universidades, foi: precisamos transmitir as informações por onde os estudantes têm maior acesso, por onde a informação chega com maior facilidade. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, nós vamos ver mais para frente, que foi uma das preocupações transmitir com parceria com a TV Unifesp, por exemplo, e a TV Cultura. Quais que foram as principais dificuldades enfrentadas pelos docentes nesse ensino remoto, além da conectividade? Então, uma questão muito discutida foi rever as práticas pedagógicas, porque uma coisa é eu estar no presencial, a minha aula expositiva ou a minha aula prática, olho no olho, mostrando as coisas para os meus estudantes, vendo a reação dos estudantes, percebendo se o estudante compreendeu, se ele não compreendeu, se ele está alheio àquilo que eu estou falando. Então, quando eu levo isso para o virtual, mudou. Eu tenho aquele aluno que no EAD ele é chamado de aluno vicário, que é o aluno que ele está ali, ele está compreendendo tudo, mas ele não está participando. Então, o professor que ele não está habituado com esse ensino, ele tem agora esse tipo de aluno. E aí, como trabalhar com esse estudante? Como levar informação para esse estudante? Então, se reposicionar no papel de professor mediador e não detentor único do conhecimento. Então, o professor precisou pensar e repensar nas suas práticas mais do que nunca. Repensar também as práticas avaliativas, porque agora eu tenho um estudante que tem, muitas vezes, dificuldade de conectividade, que está com familiares doentes, então tem uma questão emocional que envolve aí, como é que eu vou avaliar esse estudante? Como é que eu vou considerar? Qual é a forma mais justa de avaliar? E depois de fazer a avaliação, como é que eu vou recuperar essa habilidade que não foi construída com ele? E se ele não participou daquela aula síncrona que eu fiz, como é que eu vou repensar isso? Como eu vou refazer isso? Os temas mais discutidos no ensino remoto foram a organização e o planejamento das disciplinas remotas, a autonomia do discente e a mediação pedagógica. Isso foi muito discutido, porque a partir do momento que as aulas foram para o virtual, e aí os pais começaram a acompanhar e começaram a questionar
as aulas, as atividades, tudo isso precisou ser repensado, né? A própria avaliação em cursos remotos, as metodologias específicas para tecnologia, porque tem uma imensidão de metodologias e de tecnologias, qual utilizar, qual a melhor utilizar com os meus estudantes? Se eu vou fazer uma aula prática, o que é melhor? É deixar um vídeo para o estudante acompanhar? É fazer um roteiro de aprendizagem para esse estudante? É fazer uma live? É usar um vídeo que já existe? Então, tudo isso precisou ser discutido e repensado pelos professores. Ainda na educação básica, então, retomando a ideia daquele gráfico que eu trouxe anteriormente, no estado de São Paulo foi criado o Centro de Mídias de São Paulo, inspirado no centro de mídias que existe no Amazonas. Então, foi criado um aplicativo para professores e para estudantes, onde, por exemplo, todas as formações para os professores, formações pedagógicas, formações na parte de tecnologia, no desenvolvimento de material, tudo isso foi trabalhado dentro desse aplicativo. E os estudantes também assistiam às suas aulas, né, pensando em trabalhar com o que era essencial, com professores que gravavam a aula a partir de um estúdio dentro desse centro de mídias. As aulas eram transmitidas, são transmitidas ainda, elas estão acontecendo por meio desse aplicativo chamado de CMSP, e também na TV Cultura e na TV da Unesp. Então, cada classe, né, cada turma tem um horário específico para acompanhar suas aulas e os professores acompanham a aula junto com os estudantes. A interação acontece por meio do chat. Outra ferramenta utilizada pelos professores, não só da educação básica, foi o Google Classroom, né, para realizar as aulas, deixar material, deixar subsídio para os estudantes. O Google Meet, que é o que nós estamos utilizando agora aqui para as nossas aulas, para o seminário, e também muito utilizado o Microsoft Teams. Ainda na educação básica, o CETIC fez uma pesquisa com relação quais eram as redes sociais mais utilizadas pelos estudantes, porque muitas vezes, como nós vimos aqui no início, a minha internet não é uma internet muito boa aqui, então ela estava oscilando. Então, imagine que eu estou dentro de um local onde a internet era para funcionar muito bem. Então, imagine isso na realidade dos nossos estudantes. Então, não era possível, a todo momento, trabalhar com aulas síncronas. Então, foi necessário fazer o uso de redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, para poder trabalhar e as aulas, as atividades, as propostas pedagógicas chegarem até os estudantes. E aqui a gente percebe que a maior parte dos estudantes ou acessa o WhatsApp, ou o Facebook, ou o Instagram, que são as redes mais comuns de trabalhar, até mesmo para fazer o contato inicial com esses estudantes. Sendo que 58% dos estudantes que a CETIC pesquisou utilizam o telefone celular para realizar atividades escolares. A gente sabe que o telefone celular ele vem com o pacote Office, a maioria deles, né? E você pode usar, só que é bem mais complexo você utilizar ali no celular, realizar uma atividade usando o celular, né, uma atividade educacional, do que você usar um computador de mesa ou mesmo um notebook. Foram entrevistados para essa pesquisa 11.361 estudantes, 1.868 professores, coordenadores pedagógicos e também diretores de escolas, sendo escolas urbanas e escolas rurais. Muitas aulas práticas agora, olhando, por exemplo, para as aulas de química, aconteciam dentro daquele aplicativo do estado de São Paulo, do CMSP. Então, eu trouxe um exemplo aqui, um recorte da aula, onde o professor está trabalhando o ciclo do carbono. Então, era por meio de imagens, todas as aulas, não só as práticas, mas as expositivas, dispunham de um intérprete para Libras. Além disso, em outros momentos, alguns professores da rede estadual se dispuseram a gravar nas suas escolas vídeos e encaminhar esses vídeos para o CMSP. Então, o professor fazia o experimento na sua escola, gravava e encaminhava o vídeo para ser compartilhado nessas aulas dentro do centro de mídias.
E se nós dermos uma zapeada agora pelo YouTube, antes da pandemia isso já era bastante comum, mas atualmente é mais comum ainda. Diversas escolas fizeram uso desse recurso de fazer a gravação no laboratório da escola, ou mesmo o professor fazia a gravação do experimento na sua casa e disponibilizava no YouTube para que os estudantes pudessem acompanhar. Bom, agora olhando para o ensino superior. Então, 18,8% das universidades federais tiveram as atividades acadêmicas de forma parcial ou total. Mas 81%, quase que a totalidade, tiveram as atividades acadêmicas suspensas. Eu falei ali no início da questão da complexidade, né, dos graus de complexidade do ensino de ciências. Quando a gente olha isso dentro da universidade, né, nos cursos superiores, isso é muito mais agravante, é muito mais crítica a situação, porque terminar um curso de graduação onde a disciplina era preconizada uma prática e eu não consigo mais fazer, é muito mais complexo do que na educação básica. Então, no último dia 28, ocorreu um seminário no YouTube a respeito de aulas práticas no ensino remoto emergencial. E alguns professores da UFABC relataram a sua realidade. Então, eu não vou recordar agora o nome do professor, mas tem aqui um endereço no YouTube. Eu recomendo, inclusive, que vocês assistam essa live. Ela é bastante interessante, mesmo porque a maioria das pessoas que está fazendo mestrado, doutorado e pensa em ser docente no ensino superior, né, tem a parte de laboratório, mas tem a parte de docência, e foram discutidos alguns temas relacionados à prática, às aulas práticas no ensino superior, muito interessantes. O olhar que precisa ter para essas atividades práticas. Então, por exemplo, aqui na disciplina de métodos experimentais, que é uma disciplina do curso de engenharia, a estratégia que o professor utilizou para trabalhar com as aulas experimentais foi primeiro diminuir a carga de trabalho, porque você passar o dia inteiro na frente de um computador é complicado, você acompanhar o dia todo ali várias aulas, sendo que os estudantes, a maioria deles estava matriculado em mais de uma disciplina, e todas elas no formato remoto. Então, a primeira preocupação que o professor teve foi diminuir essa carga de trabalho. Além disso, outra estratégia que ele utilizou foi aumentar o número de avaliações de forma individual, por uma questão prática. Se torna mais difícil as atividades coletivas à distância. Eu participei de várias disciplinas que as atividades foram feitas em grupo, mas realmente se torna mais difícil a atividade em grupo. Outra estratégia que ele utilizou para as atividades experimentais foi não coletar dados de medida. Os dados foram apresentados para os estudantes. Então, ele apresentava nesse formato, ele fazia um roteiro da prática, onde ele ia apresentando todos os dados se o estudante fizesse aquela prática no laboratório. Então, o que o estudante encontraria? E discutindo dentro desse roteiro. O que era possível ser simulado foi trabalhado com simulação, o que não era possível era discutido. A professora Karina também apresentou a experiência dela, né, com as atividades práticas. A disciplina ministrada foi Transformações Químicas para o curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia. E essa parte da professora Karine e da outra professora que eu peço perdão, mas eu não recordo agora o nome, é bastante interessante a discussão que elas trouxeram com relação a aulas práticas, porque a primeira preocupação que elas tiveram foi: não vamos pedir para os estudantes realizarem nada em casa, por uma questão de segurança, algo que foi diferente do ensino básico, porque no ensino básico muitos professores passaram experimentos mais simples para os estudantes. Talvez aí entra naquela questão de não ter tanta vivência de laboratório e deixar esse detalhe da preocupação com a segurança do próprio estudante, às vezes passar despercebido, né? Então, a primeira preocupação que as professoras tiveram aqui foi não passar nada prático para os estudantes. Então, elas optaram por trabalhar com um roteiro. Esse roteiro era composto por uma introdução,
por vídeos. Então, teve uma curadoria pensando em quais vídeos eram mais adequados para o trabalho com esses estudantes, e elas escolheram alguns tópicos para que os estudantes fizessem relatórios. Foi utilizado o Moodle, mais ou menos um padrão, né, dentro da UFABC, e lá dentro do Moodle, cada arquivo era um arquivo de uma aula, com os vídeos, com as orientações e as recomendações. Então, tem um exemplo aqui que elas apresentaram nessa aula, que era a determinação do calor específico de um metal. Inclusive, nessa prática aqui, elas citaram que foi utilizada a simulação, e aí na simulação pedia-se para algumas questões específicas para os estudantes, para que eles fizessem a simulação e depois relatassem o que eles observaram na simulação. Além disso, eu já peço desculpa aqui antecipada, porque a imagem está ruim, eu tentei contato com a professora Karina para obter os dados, mas como a apresentação foi no dia 28, não teve tempo hábil para isso, então eu usei a imagem da apresentação do YouTube, ela não está muito nítida, mas eu vou falando aqui para vocês, porque eu optei por apresentar mesmo não estando tão nítida, porque os dados são bastante interessantes. Então, no decorrer dessa aula prática, elas realizaram uma pesquisa com os estudantes. Então, uma das perguntas era, com respeito à parte teórica, avalie a profundidade na forma da apresentação de cada tópico. 385 estudantes participaram da pesquisa. 21% responderam que foi razoável e 77,4% responderam que foi boa. Outra pergunta feita era com respeito à parte prática. Avalie a profundidade na forma da apresentação de cada tópico. Então, 84,2%, ou seja, 247 estudantes, responderam que foi boa, que foi positiva a experiência deles, mesmo com o ensino remoto, com a parte prática, com os vídeos de curadoria, com as simulações. 31,7%, ou seja, 122 estudantes, responderam que foi razoável. E 4,2%, 16 estudantes, responderam que foi ruim, não estava contente. Como você avalia o oferecimento das aulas práticas? 12,5% colocou que ok, é correto diante da circunstância, é o que era possível fazer naquele momento. 18% respondeu que não sabia como estavam sendo oferecidas, pois decidiu fazer apenas a parte teórica. 62,5% respondeu... perdão, aqui fugiu... Tem um errinho aqui no gráfico. 62%, faltou aqui a informação, mas foram os estudantes que responderam que estava dentro do que eles esperavam, que a parte prática foi coerente, mesmo porque a parte teórica deu um embasamento muito grande. Então, lógico que a parte prática, se fosse no presencial, seria melhor, mas o embasamento da parte teórica contribuiu para isso. Os problemas que as professoras enfrentaram do ponto de vista delas. Baixíssima participação dos alunos nas aulas síncronas, elas mencionaram, inclusive, que no início muitos estudantes participavam dessas aulas síncronas, e à medida que o quadrimestre foi acontecendo, foi diminuindo a participação desses estudantes, e que isso trazia, inclusive, uma frustração, um sentimento de desânimo para elas, porque elas não sabiam como é que esse aluno estava recebendo, até por isso elas tiveram a ideia de fazer os questionários. Como é que esse estudante estava recebendo essas aulas práticas, quais eram as dificuldades deles. Então, não existia essa troca que é essencial, principalmente nas atividades práticas. A falta de possibilidade de oferecer uma forma transparente de avaliação, que é aquilo que eu comentei anteriormente, porque tem uma série de fatores que vão influenciar na avaliação do estudante. Você não está ali frente a frente com ele, vendo quais são as dificuldades, os pontos que precisam ser alterados. Então, essa avaliação ela não vai atingir uma totalidade desse estudante. Turmas práticas e teóricas muito numerosas para o trabalho remoto. Se no presencial isso já é complicado, no remoto é mais ainda, porque imaginem que todos esses estudantes têm dúvidas, enviam e-mails para dúvidas, às vezes o tempo ali da aula síncrona não é suficiente para esclarecer essas dúvidas. Aí tem aquele estudante que no meio do caminho ele também desanimou,
Então, tudo isso torna esse trabalho remoto mais difícil e traz um sentimento de frustração, tanto para o docente quanto para o estudante. O que fica, do meu ponto de vista, de aprendizado, não só do meu ponto de vista de estudante, mas também de professora, nesse momento de pandemia? Eu gosto de pensar de forma otimista. Então, eu penso, por exemplo, que na questão da equidade educacional, que é tratar as pessoas de forma diferente, levando em consideração o que elas precisam. E nós vimos isso muito claramente na pandemia, principalmente com a questão de conectividade dos estudantes. É uma preocupação que precisa existir, trouxe um alerta muito grande para as pessoas que organizam, orientam a educação no Brasil, trouxe uma discussão para a sociedade essa questão da importância da conectividade. Outro fator que fica para mim de aprendizado é a questão da inovação, que ela é fruto da criatividade, mas ela é algo que tem a premissa de ser útil. Inovar é algo que é útil, independente do momento histórico em que isso acontece, mas dependente da necessidade daquele momento, usando ou não tecnologia. Então, pensando nos estudantes que não tinham conectividade, como é que os professores levaram essas aulas práticas? Eu tive a oportunidade de trabalhar com professores que gravavam os vídeos das práticas, iam ao laboratório da escola, gravavam os vídeos ou aos outros espaços da escola, não só ao laboratório, gravavam um vídeo do seu celular, aprenderam a fazer edição de vídeo e disponibilizavam no WhatsApp. E discutiam isso no grupo dentro do WhatsApp no formato de fórum. Então, isso é uma inovação na educação. Isso não volta mais atrás. Daqui para frente. E eu encerro com a frase do Mário Quintana, que eu gosto bastante, que a preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça de caminhar, não teria inventado a roda. E eu acho que de tudo que aconteceu na pandemia, o positivo é até uma palavra que foi usada muito no decorrer da pandemia, mas realmente os professores se reinventaram nesse período, descobriram que era possível trabalhar com tecnologia, era possível inovar dentro das suas circunstâncias.